Olá, quero começar o nosso programa de hoje falando com você sobre uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 17, e diz assim no versículo 5: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós precisamos entender, dia após dia, a importância de que a nossa confiança esteja depositada em Deus e não no homem. E aqui a Bíblia não está falando só do outro, a Bíblia está falando também sobre aquela confiança que muitas vezes nós depositamos em nós mesmos. É lógico que nas relações nós precisamos aprender a confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. É lógico que na nossa vida nós precisamos aprender a ter autoconfiança para conquistar e alcançar o que queremos. Mas nós precisamos entender que acima disso tudo está o Senhor. Acima da confiança que devemos ou que possamos ter em qualquer circunstância, deve estar a nossa confiança em Deus. Porque quando nós confiamos no homem, sem orar, sem consultar a Deus, sem conversar com o Senhor antes, a chance, a possibilidade de dar errado é muito grande. A Bíblia fala sobre o povo, com Josué à frente dele, conquistando vitórias após vitórias. Em várias situações, de repente, eles se deparam com o povo de Ai, um povo que o exército de Israel olha e fala, um povo pequeno, com pouco armamento, eles não têm a menor chance de nos vencer. E eles vão a essa batalha sem orar ao Senhor. E eles perdem essa batalha, porque naquele momento eles tiveram uma confiança maior no braço da carne do que no Senhor e perderam. Depois eles foram entender que havia um erro, maldição no meio do povo, e depois do conserto com o Senhor, sim, eles tiveram a batalha. Então, por mais que seja algo óbvio, que diante de você, com certeza absoluta você vai vencer, com certeza absoluta vai dar tudo certo, com certeza absoluta eu vou fechar esse negócio porque essa pessoa é incrível, ou porque eu confio muito na minha estratégia, para com essa certeza absoluta. E um passo antes de qualquer atitude, ore ao Senhor. E lembre-se que a nossa confiança deve estar totalmente depositada nele e que nós nunca podemos fazer do braço da carne a nossa confiança, a nossa força. Depois medite, é lógico que Jeremias está falando isso dentro de um contexto, eu apenas peguei o versículo 5 para que a gente possa analisar também para os nossos dias de hoje. Depois leia, medite, que Deus vai falar mais ao teu coração, o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É um prazer ter você comigo aqui todos os dias no nosso programa. Hoje a gente fala e entende sobre aromaterapia com a Bruna Colaco, que é aromaterapeuta. Tem também uma conversa sobre quiropraxia, o que é, quais os tratamentos, para que serve. A gente vai falar com o Dani Porto, que é quiropraxista. Tem ainda hoje também uma conversa sobre plantas carnívoras que são utilizadas no tratamento estético. Eu quero entender esse assunto. Daqui a pouco o doutor Vitor Vizacaro, que é farmacêutico, vai esclarecer as minhas e as suas dúvidas, tá? Eu peço para que você participe através das nossas redes sociais, na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, no Insta, @JaqueStefano, a qualquer momento pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Você pode nos assistir agora também pelo nosso canal do YouTube ou reassistir esse programa quantas vezes quiser. Dá uma olhadinha como. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Sensacional, não é verdade? É fácil de você seguir, se inscrever, assistir o programa ao vivo aonde você estiver com seu dispositivo móvel e depois ainda assistir quantas vezes você quiser, compartilhar com quem você quiser, tá bom? A gente vai dar agora aquele giro pelo mundo, vamos falar com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano, boa tarde mesmo, joinha para todo mundo, é o giro de número 315. A gente vai até a China acompanhar a corrida vertical.
Olha, é uma espécie de maratona onde os competidores sobem milhares de degraus em um grande edifício. Olha só. Centenas de competidores se inscreveram para tentar chegar no topo do edifício mais alto de Pequim. Piotr Lobodzynski, da Polônia, venceu a corrida vertical. A subida foi extremamente difícil e muitos reclamaram de dores por causa do esforço. Já do sexo feminino, quem venceu foi a atual campeã, Suzy Wallman, da Austrália. Ela disse que a corrida vertical foi uma incrível experiência. Esta foi a 5ª vez que a corrida vertical foi realizada no China World Tower. Muito bem, da China para São Paulo, uma grande empresa de mídia social promete dar oportunidades para jovens desenvolverem uma profissão. A inauguração foi bem no centro financeiro da cidade. O Facebook anunciou nesta segunda-feira a construção da chamada Estação Hack São Paulo, na Avenida Paulista. Em um espaço de cerca de 1.400 metros quadrados, o centro de treinamento vai preparar jovens, especialmente de baixa renda, na área de tecnologia e de negócios. A empresa vai oferecer 7.400 bolsas por ano nas áreas de programação, marketing digital e gestão de empresas. O objetivo da estação Hack é aproveitar uma oportunidade muito boa de capacitação. Se pensarmos nos jovens brasileiros que estão entrando no mercado de trabalho, há uma necessidade de capacitação. E, ao mesmo tempo, o mercado está precisando de pessoas com formação tecnológica. O vice-presidente do Facebook para a América Latina lembra que os números são impressionantes no Brasil. Cerca de 120 milhões de pessoas acessam a rede social todo mês. O Brasil é um dos países mais importantes para o Facebook no mundo. Considerando só o mês passado, mais da metade dos brasileiros se conectaram ao Facebook. O Brasil abraçou o Facebook e nós temos um compromisso muito grande com o país e uma forma de retribuir essa boa acolhida que tivemos aqui é a construção dessa estação Hack. O Facebook também vai abrir uma incubadora de startups de alta tecnologia e realizar parcerias com empresas e universidades para oferecer treinamentos. A estação Hack São Paulo deverá ser inaugurada no final do ano. Muito bem, o Giro 315 fica com os cactos. No México, este vegetal serve para alimentação, mas agora também vai ter outro uso. Desde a época dos astecas, o nopal, este espinhoso cacto em forma de raquete, é um dos protagonistas da cultura mexicana, na gastronomia e até na medicina. Agora ele também é um gerador de energia elétrica. Desde maio, um projeto piloto em Milpa Alta, ao sul da cidade do México, transforma em energia os resíduos provenientes da casca e dos espinhos. É a parte do dejeto que já está sendo utilizada para que com as bactérias comece a produzir o que vai ser o biogás, o que vai ser o adubo e a reutilização da água residual. Milpa Alta é um dos maiores produtores de nopal, com 200 mil toneladas por ano e diariamente produz até 10 toneladas de resíduos. No biodigestor, financiado pelo governo da capital, os resíduos são triturados e misturados com um inóculo de várias bactérias. E depois da chamada digestão anaeróbia, a 55 graus Celsius, sai a mistura e o biogás. Em novembro, espera-se produzir mais de 1 tonelada dessa mistura e 170 metros cúbicos de biogás, suficiente para acender 9.600 lâmpadas econômicas. Gostaríamos que no futuro esse tipo de projeto fosse adotado em outros mercados ou em outros locais de disposição de recursos. O nopal, cujo interior é uma polpa babosa, é a base no México de sopas, saladas, geleias e até guloseimas. Também são feitos remédios contra a hipertensão e problemas intestinais, pomadas e sucos dietéticos. Ok, do México para o Estúdio 3 do Giro pelo Mundo, Jaqueline Stefano, eu tenho 2 recadinhos, tá bom? Por favor, pode dar. Ok, o recadinho vai para Bauru. Guilherme Gonçalves Filho está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Guilherme. E também para a cidade aí da Bahia, a cidade de Xorroxó. Xorroxó. E Jaqueline Stefano, quem nasce em Xorroxó, sabe o que é? O que é? É difícil, viu? É Xorro
Chorrochoense. Chorrochoense? É chorrochoense. E Zé Fini tá na boca do Brasil, como diz o outro, tá bom? Olha, eu volto amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Combinado, João. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E, gente, ontem estreou o Fala Amigo Noturno. E com certeza hoje você também vai estar lá, né? Audiência garantida? Dá uma olhadinha. Um bate-papo descontraído sobre a Palavra de Deus. O missionário R.R. Soares como você nunca viu. Interaja com o missionário em tempo real. Envie seu testemunho e faça seu pedido de oração. Participações musicais que vão alegrar o seu coração. Fala Amigo Noturno. Às 8 da noite, com certeza imperdível. Eu fico tão feliz de te dar esse recado. A gente vai estar lá ligadinho às 8 da noite. E agora a gente tem informação ao vivo das ruas de São Paulo. Tem sim, vou falar com a nossa repórter Jéssica Marques, que tem informações para nós sobre beleza. Amo essas informações. E eu sei que hoje elas não são só para as mulheres não, né, Jéssica? Boa tarde. É isso mesmo, Jaque. Muito boa tarde. Vamos começar falando do mercado mundial de beleza aqui no Brasil. Olha, de acordo com a Euromonitor Internacional, o Brasil se encontra na terceira posição, só atrás do Japão e dos Estados Unidos. E nem mesmo com a crise do desemprego, que já atinge mais de 26 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE, freou esse mercado não, viu? E o mais curioso é que quando a gente pensa em mercado da beleza, sempre pensa, né, no consumo da mulher no mercado. Mas não, a gente vai falar hoje sobre o consumo dos homens. Porque se a gente for parar para pensar, os homens hoje em dia estão tomando conta desse mercado com barba, cabelo e tudo mais. Eles estão quase dobrando o seu número. Só em 2019 eles já vão consumir mais de 7 bilhões em vendas. E nessa Beauty Fair que a gente foi conferir, a gente conheceu muitas novidades. Vamos dar uma olhadinha no VT. Os números não mentem. E de acordo com a Euromonitor, o público masculino vem aumentando o consumo em produtos de beleza. Somente em 2016, este mercado movimentou cerca de 20 milhões de reais. E na Beauty Fair não foi diferente. As marcas apostaram e muito na linha Men's Care. E no universo masculino, o que não falta são lançamentos, não é, Valéria? Conta pra gente. É uma chapinha para barba, é isso mesmo? Ela é ideal para cabelos curtos, né? E para barbas também. Ela tem apenas 1 centímetro de placa, né? E as placas são bem recuadinhas, tá vendo? Um pouquinho recuadas, o que evita queimar a pele quando estiver passando, né? E não foi só na chapinha que teve novidade, não. Os secadores também encontraram seu espaço e chegaram para facilitar os cuidados para o público masculino também. Precisa de uma potência que seja pensada e estudada para ele, para não agredir o couro cabeludo e muito menos a pele do rosto. Eu conheço pessoas que utilizam o pente para trabalhar igual eu estou fazendo aqui agora e conheço pessoas que usam a mão mesmo, assim, ó, que já vai dando essa curvadinha aqui, ó, para dar aquela leve modeladinha, pegar aqueles fiozinhos rebeldes que ficam na barba e já vai colocando eles para dentro, ó, já vai domando todos esses fios. E os homens não veem mais problema em investir nos produtos e cuidados. Eles adotam um estilo e procuram as melhores formas de manter a sua beleza. E assim, já que eu quis deixar a barba, então eu tinha que cuidar dela. Aí eu fui atrás de profissionais para saber, conhecer sobre a barba. Então, eu uso shampoo, óleo para barba, né? E só um pente de madeira para alinhar os pelos. Nada demais, né? As barbas volumosas têm movimentado o mundo dos cosméticos, mas não são todos os homens que conseguem este feito. E esta novidade parece com os tônicos capilares, porém estimula o crescimento dos pelos faciais. Esse é um tônico que ele fortalece a barba, ele é à base de biotina e de pantenol, que ele fortalece e preenche aquelas falhas
para que não fique com aqueles buracos na barba. Como está em alta, ele tem essa função de fortalecer o pelo e preencher aonde não tem os cabelos, os pelos da barba. Pentes que auxiliam no alinhamento, pomadas em spray e até mesmo os cremes depilatórios que são indolores e o próprio consumidor pode utilizar. Creme depilatório você vai aplicar uma camada que cubra os pelos. Nós geralmente utilizamos uma espátula, deixa esse creme agir de 5 a 8 minutos. Em seguida você faz a remoção com uma esponjinha, com algodão ou até mesmo no banho. Ele faz a remoção da parte superior dos pelos. E as novidades não param por aí não. No próximo episódio você vai conferir todos os lançamentos para o mundo feminino. Jaque, como você pôde conferir este mundo masculino na beleza? É um mercado em expansão, né? E amanhã, como vocês podem ver, vai ter muito mais novidade para o mundo feminino. Jéssica, eu amei, tô super curiosa o que você vai trazer amanhã pra gente. E eu queria te perguntar, você foi lá e me chama muito a atenção ver que nos últimos anos os homens, inclusive, não têm mais ligado para esconder. Eles podem se cuidar e mostrar que estão se cuidando. Isso é demais, né? É isso mesmo, Jaque. E você percebe que o público masculino, eles agora não perguntam mais para a mãe, para a mulher, para a namorada, não. Eles vão lá e falam, olha, eu cuido mesmo, passo shampoo, passo condicionador, uso navalha e agora tem secador, tem chapinha. Não, aquela chapinha... Jaque, olha, a gente tem que tomar cuidado, viu? Mas aquela chapinha, Jaque, eu vou te contar. Até para você fazer a raiz, pro público feminino é ótimo, viu? Até eu quis. Fiquei de olho, viu? Adorei. Ô, Gé, traz umas aquisições pra gente aí, ó. Depois eu passo aí, então. Pode deixar. Combinado, tá bom? Gé. Muito obrigada. Até amanhã. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada, Jaque. Até amanhã. Tchau, tchau. Sabe o que eu achei demais também? Os meninos aqui no estúdio, o meu operador de áudio, eles todos ficaram de olho e falaram que estão precisando de várias aquisições. Acho sensacional. Amanhã tem mais pra gente, tá, mulheres, no nosso mercado. Vamos conversar agora sobre aromaterapia? Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Bruna Calasso. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, e você? Que é aromaterapeuta. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Eu queria começar entendendo o que é a aromaterapia. Jaque, é bem simples. A aromaterapia, ela... Vamos falar assim, mas por conta dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são a matéria-prima da aromaterapia, né? Cada um dos óleos, eles têm efeito terapêutico, né, para nós em relação a físico, mental, psicológico. São extraídos de onde? Plantas, sementes, raízes, frutos, folhas. Eu queria entender também um pouco sobre esse mercado aqui, porque a gente sabe, se a gente for pensar nos orientais, em outros mercados, que já se utiliza a aromaterapia há muitos anos. Como que essa situação está no Brasil hoje? Hoje, a aromaterapia ela tem vindo com muita força, né? Aqui, principalmente para São Paulo. Tem muitas empresas que já estão agregando produtos cosméticos orgânicos, naturais, porque no dia a dia a gente precisa de uma coisa natural, né? As pessoas têm aí andado num estresse muito grande, procurado coisas mais naturais, terapeutas, ao invés de procurar algo sintético. E uma coisa que é sensacional, quando a gente fala de um modo geral de cheiro, de fragrância, a gente sempre, quando sente um cheiro, lembra de alguma coisa, né? Exatamente. Que cheiro de infância, que cheiro da escola, o cheiro que a minha mãe tinha quando eu era criança, ou olha, o cheiro de quando eu estava na escola do perfume que eu usava. Às vezes o meu marido usa um perfume específico que eu falo para ele, ai, que cheiro de começo de namoro, que era o perfume que ele usava no começo do namoro. Isso o cheiro, de um modo geral, o aroma de qualquer coisa, ele ativa muito a nossa memória também, né? Sim, na aromaterapia a gente chama isso de memória olfativa. Tem óleos essenciais que você sente o aroma dele que te lembra, faz te lembrar, né? Lembranças, coisas, momentos bons, momentos ruins, mas de modo em geral tá super certo. O que dá para... Eu queria começar entendendo, o que dá, do que dá para cuidar com aromaterapia? Quando a gente fala da terapia, a gente está falando de tratamento para quê? Então, lembrando que assim, o óleo essencial, ele é extremamente puro, extremamente concentrado. Então, assim, é como se cada óleo essencial, ele tivesse a sua própria impressão digital. E cada um deles tem uma química diferente. Isso quer dizer o quê? Que eles vão agir no seu corpo de forma diferente também. Então, tem óleo essencial calmante, tem óleo essencial para quem tem problema de insônia,
Óleo essencial para quem, vou fechar um bom negócio, eu preciso estar ativo, estar ali concentrado. Também tem óleo essencial. Para a saúde, né, também, para idosos, para crianças, mulheres grávidas também podem usar, porém com uma diluição bem menor. E lembrando que eles têm uma característica específica, que eles são só solúveis em gordura e álcool. Então, o óleo essencial, ele nunca pode ser usado puro e de forma alguma ingerir. Não é floral, é outra coisa, né? Não, não é floral. Floral é maravilhoso, porém aqui a gente está tratando de forma diferente. Como que utiliza? O óleo essencial, ele precisa, então, já que ele é só solúvel em álcool e gordura, ele precisa, então, de cremes, loções, óleos carreadores, que a gente tem aqui semente de uva, jojoba, abacate. Lembrando aqui que não pode ser ingerido. Você pode sempre estar diluindo ele, sempre conversando com o seu terapeuta na quantidade correta. E pode usar ele no seu corpo, pode usar no banho. Pode ficar em um ambiente também? Com certeza. Aí eu deixei até aqui em específico o difusor de ambiente, que você pode estar colocando. Você pode fazer um home spray de óleos essenciais para sua casa. E assim, é muito legal. Você pode usar roll-on também na área onde você tem pulsação, né? Então, assim, tem várias formas mesmo de usar. Então, alguns a gente pode utilizar de uma maneira incomum. Então, de repente, para deixar na sala de casa ou no escritório. E outros pode ser específico para a nossa necessidade. Exatamente. Lembrando que o óleo essencial, ele age nas pessoas de forma diferente. O que faz bem para mim, pode não fazer para você, ou ao contrário. Ele é bem específico. Você falou que é muito concentrado. Geralmente se utiliza como, então? Eu queria entender. A gente compra. A gente pode comprar... É diferente um óleo de passar no corpo de um para o ambiente que ali vai ser diluído em água? Como é que funciona? O óleo essencial, para você ter uma ideia, uma gota dele equivale a 25 xícaras de chá. Uau! Então, vamos falar do lavanda, que é um óleo maravilhoso. Mesmo. O lavanda, em específico, ele é um óleo coringa na aromaterapia porque praticamente todo mundo usa. Ele serve para várias finalidades. E é um óleo que, em exceção, pode ser usado puro na pele, porque os demais não podem. Entendeu? E ele, assim, uma gotinha dele equivale a você tomando 25 xícaras de chá da lavanda. Então, para você ver a potência. Ele é maravilhoso. Pode usar todos os dias? Como que é o recomendado? Depende. A gente chama de janela terapêutica, né? Você pode... Porque tudo isso aqui é metabolizado no seu fígado, então a gente tem que respeitar o nosso corpo também. Então, usa 2 semanas, para 2 semanas, depois volta a usar de novo, mas dá um efeito maravilhoso. Eu queria entender um pouco sobre idosos, crianças e gestantes. Você falou que as gestantes também podem, vou começar por elas já que eu tô grávida. Tem alguma restrição? Porque uma coisa muito interessante de se falar é que na gestação, inclusive alguns produtos naturais, vou dar o exemplo de novo da canela, que é algo que eu sempre falo, ele tem que ser barrado. Então você fala, mas não tem nada demais e barra? Sim, a gestante tem várias restrições daquilo que está na natureza, inclusive. Exatamente. Então muda um pouco a utilização, não? Sim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Salves Clareia, que é um óleo maravilhoso, agora que a gente está na época do empoderamento feminino, que ele é maravilhoso para a mulher, porém para a grávida é abortivo. Olha que interessante. Então, assim, para a mulher que teve, lógico, problema na gestação, aborto, ele induz o aborto. E olha, é algo natural, né? E é algo natural. Então, por isso que você não pode comprar, imagina... Ai, olha, empoderamento feminino, vou aproveitar, vou comprar e você pode estar levando um problema para sua casa, né? Exatamente, principalmente se grávida. Não pode consumir bebida alcoólica após usá-lo também, porque os óleos essenciais, eles agem na sua corrente sanguínea. Então, significa que aquilo que eu utilizo pode potencializar, pode piorar? Pode piorar, pode potencializar e vai agir de forma diferente em cada indivíduo. O mesmo que você usa, o meu organismo pode não gostar? Pode não gostar. Interessante. E aí que é legal a memória olfativa que você falou, porque, de repente, um óleo que você sente o aroma, eu senti e não gostei. Então, ele, na verdade, vai te escolher. Isso é legal na aromaterapia. É, muito interessante mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho dos idosos agora. Dá para utilizar em idosos também, né? Dá e deve, porque o idoso, ele fica naquela fase de querer um aconchego, um calor, um carinho humano. Então, aí que a gente entra com uma massagem, né, com um toque. Então, você pode usar uma manteiga vegetal, colocar um óleo de alecrim para quem tem artrose, artrite. Argila também é muito bem-vinda para você fazer cataplasmas. A gente deu o exemplo da argila branca, que é uma argila muito legal para estar se preparando. Que é essa que tá aqui dentro, né? Isso. Ela é muito legal. Aí a gente entra com os hidrolatos, que eles, no processo de destilação dos óleos essenciais, lá no tubo destilador, é onde são feitos os hidrolatos, que também têm funções terapêuticas. E você pode estar, no caso, hidratando a argila, usando óleos essenciais e fazendo cataplasmas. Os idosos amam isso. Isso aqui é usado como?
Os hidrolatos, eles podem ser, assim, o diferencial deles, né? Para ficar um pouco mais claro, ele pode ser usado puro na pele. Então, agora que a gente está entrando na primavera, hidrolatos como de body splash, rosas, é isso? Exatamente. Cabelo, pele, você pode fazer sabonetes íntimos com ele para a saúde da mulher Porque também. aqui ele já está na quantidade certa que eu posso colocar no meu corpo. Exatamente. Aqui é seguro, aqui é Perfeito. segurança. Então, para eu utilizar ou comprar esses aqui, é bom eu ter uma indicação. Então, como é que isso funciona? Isso. Geralmente as pessoas veem muito na internet receitas, que nem agora está na febre do olíbano para manchas de pele. Então, as pessoas vão, vou colocar puro. Não é bem assim, né? Então, sempre procurar um terapeuta, conversar com alguém que realmente entenda, porque óleo essencial, já teve muitas pessoas que eu atendi que foi complicado para você conseguir reverter o que foi feito. Ele, de fato, tem... Agora, esse efeito ele pode ser psicológico também? Isso que eu queria entender. Não, o óleo essencial ele vai agir também no seu psicológico. Mas assim, tem pessoas que, por exemplo, o alecrim, hoje, por Serran, lá na Inglaterra, né, que é onde é o foco da aromaterapia em nível mundial, ele alega que o óleo essencial de alecrim, ele não é mais problema para quem tem hipertensão. Já Que há tempos atrás você acreditava que acreditava que sim. Só que assim, há amigas minhas que usam e não passam bem. Então, acho que não tem muito a ver, eu não vou usar porque eu sei que eu vou passar mal. Isso é mais de pessoa para pessoa, É mais de pessoa né? para pessoa. Se faz um teste antes, como é que eu faço? Por exemplo, se alguém te procura, como é que funciona? Normalmente, a gente vai fazer uma anamnese, uma ficha de anamnese, né, do meu paciente. Vou ver exatamente, até mesmo se está tomando algum remédio por fora, se está fazendo algum tratamento de químio, algum tratamento até mesmo homeopático, tratamento até com florais, né? E a gente faz uma ficha de anamnese do paciente e eu vou colocar em cotonetes, por exemplo, eu quero fazer uma sinergia entre lavanda, um vetiver para a pessoa ficar mais concentrada e vou pôr para ela sentir essa sinergia no cotonete. Ela gostou? Ótimo, então eu já sei que, porque ali eu já fiz a anamnese dela, eu vou saber o que ela está precisando. Ela gostando do aroma, eu faço. Agora, a partir do momento que eu fiz, ela não gostou, eu sei que alguma coisa ali eu tenho que mudar. Porque, que nem eu falei, o óleo essencial, ele escolhe você. Outra coisa interessante, eu queria saber se tem alguma coisa a ver que eu percebo. Vou falar agora sobre perfumes, por exemplo. Sim. Tem perfumes... Eu sou chatíssima com perfume. Tem perfume que ele é cheiroso, mas ele me dá dor de cabeça. Eu falo, não gostei. Isso também é pessoal? Tem alguma coisa a ver, os óleos também, com isso? Tem algumas marcas de perfumes super famosas aí no mundo afora que usam químicas isoladas, componentes químicos isolados de determinados óleos essenciais para fazer essa perfumaria fina, tá? E sim, pode acontecer dessa química que tem ali no fundinho aquela nota, seja ela baixa, alta ou média, que te dê essa dor de cabeça. Então pode acontecer mesmo. Pode acontecer. Queria perguntar sobre crianças e bebês. Algumas marcas, inclusive a gente ganhou, o Davi ganhou, algumas marcas já têm óleos para bebê. E eu queria saber até quando, até que ponto isso é seguro. Tem marcas orgânicas, normalmente elas vêm com um certificado do IBD, né? Certificado orgânico do Brasil e assim, sempre estar atento se tem esse certificado. Que a gente vê lá se é certinho a Anvisa, se tem tudo, né, o procedimento correto, porque para bebê óleo essencial é 0, e olhe lá. Raríssimo, né? Raríssimo usar. A partir de que idade se pode começar a usar pensando nas crianças? Então, se você for pensar em metabolismo de uma criança, o fígado dela com 15 anos já está começando a parar ali de se desenvolver, parar não, né? De se desenvolver mesmo, ficar mais madurinho. Então, é bom que até 10 anos você tenha uma precaução. A gente gosta muito de usar o lavanda para criança, né? Para estar acalmando, para uma série de outras coisas. O lavanda é um dos universais, pelo que eu tô vendo, né? Ele serve até para queimaduras, entendeu? Como? Ele é tudo. Queimou, foi lá uma... O próprio óleo? O próprio óleo. Uau! Você acaba de fazer, né, uma comidinha, queimei minha mão. Passa um pouquinho de lavanda na queimadura ou na ferida, ele é cicatrizante, fungicida. Ixi, se eu for falar dos benefícios... As pessoas levam assim ou elas levam assim para casa? Os dois. Só que tem que ter muita responsabilidade, você já falou, para usar esse aqui, exato, né? Exato. Porque ele é muito concentrado. Muito, muito concentrado. Muito concentrado. Eu queria que você falasse... Esse aqui, ó, ela já tinha mostrado. Esse é o lavanda. Esse aqui, ó, que a gente mostrou agora há pouco. Eu queria que você falasse pra gente pra que é isso. Isso daqui é um incenso que ele é feito, né, com óleos essenciais. Ele dura em média 72 horas, é um super incenso. E ele também tem
a terapêutica, né, por conta do óleo essencial. É diferente de outros incensos que são feitos com essência, que é puro fitalato, pura química. Que eu particularmente também não gosto. Você trouxe aqui alguns pra gente demonstrar, né? Isso, aqui a gente pôs, por exemplo, a gente colocou aqui a lavanda, para vocês verem a planta, como que é. O gengibre, a Litsa cubeba, a Litsa que a gente falou, a sálvia que a gente falou agora há pouco. Esse daqui é super legal, que é um óleo bem conhecido na aromaterapia, que é o de melaleuca. Esse em específico ele é bem legal porque ele é fungicida, bactericida e ele arrasa com vírus também. Então ele é os 3 em um só, que é o Tea Tree, né? Que ele é bem conhecido. E ele já está pronto, né? Porque você falou que alguns, para determinadas pessoas, vocês podem fazer um mix, né? Isso, pode fazer uma sinergia. Eu gosto muito de usar limão com vetiver para concentração, para estudo. O bergamota é um antidepressivo maravilhoso, entendeu? Para mulheres que teve problema pós-parto, mulheres que estão com problema de menopausa, que isso é muito complicado. Inclusive, esse rolon que a gente trouxe é para climatério, que tem uma sinergia, se você me permite falar. Claro. Tem uma sinergia aí, acho que você virando a câmera consegue ver melhor. Os óleos essenciais que tem aí são para o climatério, que é antes da menopausa, né? Que prepara a mulher para aquele fogacho, aquela sensação ruim que dá. É bem legal essa sinergia. E a gente está chegando no mês aí da primavera. Eu gosto muito de falar do óleo essencial de camomila romana. O camomila azul também, que eu não tive a oportunidade de trazer, mas são óleos essenciais voltados mais para o fígado, que esse mês é um mês terra, madeira, então a gente tem que descongestionar e ele é maravilhoso. Acalma, desintoxica, faz maravilha no corpo da gente, principalmente nesse mês de primavera. Sensacional. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito que levar em consideração é a maneira como Deus fez tudo. Então, com certeza, as estações também dizem muito sobre como a gente deve responder a ela. Não é só porque tá calor, porque esfriou, não é isso não. As estações têm motivo, não é verdade? Alergia. Agora também, alergia, um hortelã-pimenta, um eucalipto glóbulos, entendeu? Para descongestionar, o hortelã para dor de cabeça é maravilhoso. Para quem está com coriza, sinusite, o hortelã, você fazendo um emplasto aqui na região da face, com argila e deixando agir, você vai ver a diferença. É muito bom. Sensacional, amei, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter trazido para nós, por ter deixado essas dicas e mostrar que existem maneiras diferentes de utilizar e que não é porque é natural que você pode usar de maneira indiscriminada, Exatamente. né? Primeiro passo para quem gostou do nosso bate-papo e quer utilizar, não é você procurar a sua blogueira predileta, não. É você procurar um especialista, não é verdade? Queria que você falasse disso para a gente finalizar. Então, eu fico na rua, né, Tabatinguera, ali no centro, a gente tem uma empresa. Essa empresa, ela fornece o atendimento, né, de aromaterapia e também vende vários tipos de cosméticos veganos que eu não pude trazer aqui hoje porque é muita coisa. Mas a gente dá, né, a explicação. Tem o nosso site, Rosa de Saron Essências. Pode falar. Isso, tem o nosso telefone, o WhatsApp que você vai passar depois. Deixa eu falar então o telefone, 0 operadora 11 3104 1377. Tem o celular também que vai passar aí para vocês. O site ela falou que é rosadesaronessências.com.br. E você que nos assiste de qualquer lugar do Brasil, não se esqueça de utilizar tudo isso com muita responsabilidade. Então, aí na sua cidade, no seu estado, onde você estiver, procure um profissional antes de dar uma olhadinha no Google e achar que já está tudo resolvido, não é, Bruna? Com certeza. Prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu, viu? Muito obrigada, viu? Pela oportunidade. Uma ótima tarde. Obrigada. Ainda hoje a gente aprende sobre quiropraxia e hoje também tem um bate-papo muito interessante. A gente vai entender sobre plantas carnívoras na utilização estética. Parece que dá para usar para diminuir celulite, gordura localizada. Quero o quê? Quero um ramo dessa planta. Quero planta em casa. Vamos entender como funciona daqui a pouquinho. Não sai daí. Nosso programa está de volta e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que tem no baú do bebê? Dá uma olhada. O que tem? Olha, dá para menino e para menina. Esse final de semana que eu fui para Tatuí, eu tô com os 2 priminhos, um de 3, o outro de 5 meses, e eu digo, usa muito mesmo. O que tem aí dentro do baú é do Davi. Eu trouxe o do Davi. Mas
serve para menino, para menina e usa muito. 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Tem CD, tem camiseta para você ganhar. Liga agora e se inscreve que daqui a pouquinho eu te atendo, tá bom? E agora a gente vai bater papo e entender sobre quiropraxia com o doutor Davi Porto, que é quiropraxista e tá aqui. Tudo bem, Davi? Tudo bom, prazer te receber aqui, viu? Prazer é tudo meu. Davi, eu queria começar pedindo para você explicar para nós o que é a quiropraxia. Algumas pessoas talvez não saibam. Muitas pessoas, com certeza. A quiropraxia, ela é uma profissão muito nova no Brasil. Basicamente, ela é uma profissão que existem apenas 900 profissionais no Brasil inteiro. Muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. E a quiropraxia é uma ciência de saúde, né? No qual a gente é especializado em cuidar de toda a funcionalidade mecânica da coluna. Ou seja, basicamente a quiropraxia, ela vai ver toda a interação mecânica, vai estudar todas as estruturas que envolvem o corpo humano, desde ossos, músculos, ligamentos, articulações, sendo o olhar principal na coluna vertebral. E aí, dessa forma, entendendo como que é esse funcionamento da coluna vertebral, o quiropraxista ele vai utilizar técnicas manuais para restaurar essa mecânica. Por isso que chama quiropraxia. Quiro vem do latim mão e praxia é prática. Então, é a prática das mãos restaurando a mecânica do corpo, dando pleno funcionamento para ela. Davi, eu já conversei com algumas pessoas que optaram pela utilização, ao invés, de repente, de uma cirurgia, de um tratamento longo que estava planejado, e a gente sabe que coluna é complicada. Sim. Eu conheço pessoas que falaram, eu fui a um quiropraxista e eu tive meu problema resolvido, de fato, muitas vezes. E eu conheço pessoas, porque eu estou perguntando isso, Davi, que chegam em questões da coluna, que a decisão é muito séria de fazer uma cirurgia, Sim. porque é muito arriscada. E eu, de fato, ouvi falar que a quiropraxia pode resolver muitos desses problemas. É tanto assim? Com certeza. A quiropraxia ela começou mesmo a ficar popular, famosa, realmente tratando pacientes que tinham uma indicação cirúrgica e conseguiu, de certa forma, reduzir todos os sintomas que justificam um procedimento cirúrgico. É claro que, assim, a quiropraxia, ela sempre deve ser feita por profissionais formados academicamente, ou seja, você precisa fazer uma faculdade de quiropraxia para poder exercer. E esse tipo de profissional, e não os profissionais informais, que muitas vezes estão espalhados aí no mercado. De repente já tem alguma profissão semelhante, fala, vou aproveitar e vou fazer quiropraxia. Não pode, né? Não pode. O ideal é sempre procurar um profissional formado devidamente, né? E aí, dessa forma, ele entendendo bem qual que é o tipo de lesão que o paciente tem, e através de todo o sintoma que o paciente apresenta, se aquele sintoma ele é limitante, se o paciente já buscou um tratamento conservador e não teve resultado, tem o fator idade também que influencia muito. Então, por exemplo, um idoso, ele tem muito mais riscos a um procedimento cirúrgico do que uma pessoa mais jovem. Então, existem N indicadores que podem dizer ou não se aquele paciente ele tem ou não uma indicação cirúrgica. E a quiropraxia, ela vem para quê? Para restaurar essa mecânica e ver se aquela indicação cirúrgica, ela foi indicada por um sintoma muito forte e que, aliviando esse sintoma, e entrando com hábitos posturais, com uma boa orientação, você conseguir segurar aquele quadro doloroso, aquela lesão, e de certa forma fugir ou evitar algum tipo de cirurgia. Porque isso que você falou, Davi, de novo eu estou lembrando aqui de casos, né? As pessoas, muitas vezes, pelo fator idade, por exemplo, ou por outros fatores, optam, olha, então não compensa fazer a cirurgia, porque o risco da cirurgia é muito maior. Aí a pessoa pensa, eu vou ter que conviver com a dor, portanto. Então, de repente, a quiropraxia consegue amenizar essa dor para que a pessoa viva sem fazer a cirurgia, não é verdade? Sim. A gente nunca pode, assim, prometer um mundo sem antes, né, fazer uma boa avaliação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem pacientes que, de fato, você precisa fazer uma indicação cirúrgica, infelizmente. Mas tem uma grande fatia dessas pessoas que, tratando conservadoramente, através do tratamento quiroprático, você consegue inibir e evitar esse tipo de situação. Quando você pega um público idoso, né, que o risco é muito grande e é uma doença que é limitante, né, você imagina, você chega numa fase que é a terceira idade, que é aquela fase que você tem para se divertir, para você curtir os netos, curtir a vida. E a dor nas costas, ela acaba sendo tão limitante na sua vida que você não consegue ir para um shopping, passear num parque, brincar com seus netos. E, de certa forma, fica uma coisa muito frustrante, né? Porque você acaba, né, ralando pra caramba na vida inteira, aí quando você tem aquele momento para você descansar, a dor não permite. E o grande problema da coluna vertebral, ela é muito danada. Porque o que acontece? Não existe postura nenhuma, né, que tire a dor de um paciente com dor nas costas.
Porque a todo instante você está utilizando músculos na coluna vertebral. Então a estrutura da coluna vertebral é uma estrutura que ela não faz repouso. Esse é um dos grandes fatores dificultantes para você fazer um tratamento, né? Porque você está deitado, você tem músculo contraindo. Você está sentado, tem músculo contraindo. Você está em pé, também. Ou seja, como não tem uma postura que faça um repouso absoluto, né, isso pode influenciar muito no aparecimento dessas dores. Olha, eu vou falar uma coisa, agora no final da gestação, nessa reta final, você quase acostuma, embora seja algo que a gente sabe que é momentâneo, mas é praticamente o dia inteiro com algum incômodo na coluna, né? Não. A fase de gestação, a mulher sofre, não tem jeito. Não tem o que fazer, né? Eu tô deitada às vezes e eu falo, não dá mais pra virar, porque é diferente de gordura, gente, a gestação é outra coisa. Você quer virar, você tem que dar uma sentadinha para poder virar, é complicado demais. Sim, o ideal, né, se a gente isso pudesse... ensina, o ideal. O ideal, assim, se a gente pudesse planejar uma gestação, o ideal seria entrar com um trabalho de fortalecimento, entrar com restauração na própria coluna. Antes de engravidar, exatamente. Né? O ideal seria isso, mas muitas vezes é no susto, né? E aí, quando é no susto, você se depara com uma situação onde a sua mecânica, a sua coluna vertebral, ela não está em completas condições de estabilizar o teu corpo. Se ela não tem essa condição e você começa a ganhar a barriga, você vai mudando o teu eixo. E nessa mudança de eixo, você começa a fadigar a musculatura, você vai fazendo esse músculo entrar em exaustão. E essa exaustão vai levar uma sobrecarga mecânica na articulação e gerar um processo inflamatório. Então, quanto mais você vai ganhando barriga, maior é o risco da dor aparecer. E, Davi, tem quiropraxia para gestante também? Sim, e aí eu queria que você complementasse falando de algo muito importante. Depois que o bebê nasce, o esforço não para, porque ele vai ficar o tempo inteiro no colo da mãe, né? E existe uma orientação pós-parto, né? Então, por exemplo, desde dar um banho, de carregar o bebê, de amamentar, todas as posturas, elas são posturas que influenciam na saúde da nossa mecânica. Então, durante o processo de tratamento da quiropraxia, não é simplesmente restaurar uma articulação para tirar uma dor, mas principalmente orientar o paciente para como que ele pode usar aquela coluna da forma mais adequada possível, dentro da realidade que ela vive. Então, uma gestante tem uma realidade diferente de uma pessoa que trabalha como uma doméstica, que é diferente, que é um profissional que trabalha em escritório. Ou seja, cada tipo de profissão e cada situação de vida do paciente exige posturas específicas. Então, o quiropraxista ou um profissional que vai cuidar da coluna, ele tem que entender qual que é a demanda, qual que é a realidade do paciente. Dessa forma, ele trata e orienta o paciente para prevenir que desenvolva novas lesões. A gente está vendo algumas fotos enquanto você fala, Davi. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Dói muito, dependendo do caso? Não. É assim, a quiropraxia, se feita por profissionais formados academicamente, existe todo um protocolo de segurança, existe toda uma forma de você atuar tecnicamente que você não provoca dor. Mesmo porque a gente tem que fugir da dor. Porque a dor, ela provoca o quê? Contração. Você pode perceber, se você apertar qualquer parte do corpo e doer, você vai contrair, você vai recuar. A quiropraxia, ela tem que fazer o quê? Dar movimento. Ela tem que liberar essa mecânica. Então, se a gente provoca dor numa manobra, essa dor é ruim para o processo terapêutico. Então, toda técnica de quiropraxia, ela busca o contrário disso. É não provocar a dor, muito pelo contrário, relaxar a estrutura e aliviar a dor. Eu quero entender, é lógico que cada pessoa vai ter um tipo de tratamento, mas uma pessoa numa crise intensa de dor na coluna, às vezes aquela pessoa que trava, é o momento certo de tratar ou às vezes não tem o que fazer nessa hora? Então, em grande parte, assim, dos pacientes, pelo menos assim, eu recebendo na clínica e verificando também pelos próprios colegas e tudo mais, pacientes em fase muito aguda, existe sim um tratamento que você consegue receber. Então, você recebe o paciente com uma fase aguda, entra com o procedimento e tira ele da crise. Então isso é ótimo, né? Agora, muitas vezes o paciente ele vem num quadro muito agudo ao ponto que ele não consegue se movimentar mesmo, não consegue nem deitar numa maca. Quando a dor ela chega nesse ponto, o que é o ideal? Um encaminhamento médico para ele entrar com uma intervenção medicamentosa, que aí através do medicamento ele aliviar em partes da sua dor pelo menos, para possibilitar o quiropraxista poder acessar essa estrutura. Se ele conseguir acessar com tranquilidade, aí a gente alivia a dor. Então, numa fase aguda, você consegue, de certa forma, tirar ele da crise. Davi, independente de ser uma pessoa que está indo para prevenção ou de ser alguém que já está com algum problema na coluna, são sessões semanais?
Por quanto tempo pode durar um tratamento? Explica isso para nós. Varia muito. Tem pacientes, por exemplo, que têm uma lesão, né, na coluna vertebral, só que essa lesão ela é justificada por todo um desarranjo do funcionamento da coluna. Ou seja, a dor ela não é de agora, ou a causa do problema não é de agora. Imagina assim, nós temos 144 articulações na coluna vertebral trabalhando em conjunto. Qualquer movimento que eu faça, desde virar para pegar algum objeto, eu não movimentei uma articulação, eu movimentei um grupo delas. Essas articulações, conforme elas vão sendo sobrecarregadas, a mecânica ela vai criando uma alteração que aí na quiropraxia a gente chama de complexo de subluxação vertebral. É um termo esquisito, mas na verdade é o seguinte, é uma falha no funcionamento dessa articulação que ela começa a sobrecarregar outras estruturas e, consequentemente, se isso vai desarranjando, gera dor. Ou seja, a dor foi o momento final, existiu todo esse desarranjo, esse acumulado de alteração. Por isso, na quiropraxia, o que ela é importante fazer? Cuidar desse processo anterior. E aí, quando a gente pensa em tratamento, se o paciente ele tem uma falha nessa funcionalidade, não basta simplesmente tirar a dor. Eu preciso cuidar disso, né, de todo esse funcionamento. Então, ele pode variar. Geralmente, no começo do tratamento, ele é um pouquinho mais intenso. Pode variar de uma sessão por semana a 2 sessões por semana, 3, quando o caso é um pouquinho mais tenso, né? E quando você vai saindo da crise e restabelecendo essa mecânica, aí você vai espaçando esse período, podendo virar uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, mas eu sempre coloco a responsabilidade também no paciente, porque a gente precisa ter hábitos posturais saudáveis. Se você cuida da sua coluna de uma forma certinha, você vai precisar menos de quiropraxista. Agora, se você não cuida, né, não faz exercício, senta errado, deita errado, né, usa o corpo da forma inadequada, tem estresse, tem sobrepeso, tudo isso vai corroborar para que a dor na coluna ela venha. Então, precisa ser todo mês, pelo menos, nesses casos. Então, pode variar. Davi, uma coisa que eu acho muito importante e interessante de falar é que a gente começa cuidando errado da nossa coluna desde criança, com aquelas mochilas super pesadas. Aí a gente fica adolescente, quer fazer o quê? Quer pôr de um lado só a mochila, cheia de peso muitas vezes, ou quer levar os cadernos na mão. Não, agora eu tô adolescente, eu tô crescendo, eu levo na mão, aí levo os cadernos na mão. E a gente vai seguindo assim, sejam os homens com as mochilas, as mulheres com as suas bolsas. Esse peso que muitas vezes é carregado diariamente, vai prejudicando, não vai? Prejudica. E é engraçado, né, assim, ao mesmo tempo curioso, porque na verdade, a gente quando nasce não recebe um manual de instruções de como usar o corpo, né? Então você não recebe nenhum manual, de falar assim, ó, nasci, vamos ver o manual, não posso agir dessa forma, não tem. Então a coluna vertebral, a gente vai aprendendo a lidar com ela. E as fases da vida vão exigindo e solicitando que a gente adote posturas específicas. E o curioso que eu acho de tudo isso é que a coluna vertebral, ela também serve não apenas para nos sustentar e proteger as nossas estruturas, como ao mesmo tempo nos comunicar. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa, né, mais recuadinha, né, a impressão que dá é que eu estou triste, que eu estou introvertido. Agora, se eu expando, dá até um ar de arrogância, né, um ar de confiança. Ou seja, a forma como eu me posiciono também traz uma linguagem, né, traz uma interpretação de como é a minha personalidade. E aí quando você pega a fase da criança, né, desde o engatinhar, aí o se equilibrar em pé, aí começa a ir para a escola, aquele momento de aprovação, de mostrar sou capaz, eu posso levar minhas coisas, tudo isso vai exigindo que a coluna vertebral ela se modifique e se adapte. Por isso que na quiropraxia a gente indica para todas as idades. Crianças já podem ser tratadas, então. No caso, prevenção, né? Nasceu já pode fazer quiropraxia. Bebê já pode fazer quiropraxia? Já pode sim. Tem a quiropraxia pediátrica, que é uma quiropraxia focada diretamente no bebê. Viu, Davi? Viu, filho? Meu Davi, né? Que ele também é Davi, né? O meu xará. Mas é muito isso, né? A gente precisa ter sempre um profissional acompanhando, porque no decorrer da vida, a gente muda a forma de se expressar e de se posicionar. E a gente precisa cuidar disso. A gente nunca pode olhar a coluna vertebral como algo assim, se doer eu vou cuidar. Mesmo porque eu sempre indico assim para todos os meus pacientes, eu falo que ir para uma terapia, fazer um tratamento, é você ser protagonista da própria vida. Porque o dia inteiro a gente está o quê? Reagindo. Verdade. Então o sistema e no automático pede muitas tudo. vezes, né? Os amigos pedem coisas de você, o trabalho pede, a vida inteira ela te exige coisas e você tem que sempre entregar. Ou seja, de certa forma, você é coadjuvante. Por isso que o tempo passa tão rápido. Porque a gente liga um piloto automático e não olha pra gente.
Quando a gente vai para uma terapia, seja ela qual for, no caso a quiropraxia, você deitou na maca para um quiropraxista tocar em você e perceber o que você tem, nesse momento você está se tornando protagonista da sua vida. Numa faísca, aquele momento é seu. E a gente precisa ter muito mais momentos olhando para a gente. Porque se a gente se olha cada vez mais, por uma frequência maior, a gente consegue curtir melhor a vida, aproveitar melhor o nosso corpo e, de certa forma, prevenir determinadas lesões que possam nos influenciar numa vida frustrada, como um idoso muitas vezes tem, de não conseguir fazer suas atividades que dão prazer. Eu queria finalizar te perguntando algo que eu acho essencial e na sua fala eu já percebo isso. Como o nosso tratamento com o corpo é pessoal. Cada um tem uma profissão. Tem gente que fica muito tempo em pé, tem gente que fica muito tempo sentado, tem gente que todo final de semana joga, né? Joga bola, ou gosta, por exemplo, de andar a cavalo, gosta de kart. E às vezes isso é de uma maneira tão repetida que começa a interferir também. A gente pode também falar que esse tratamento até preventivo, ele é pessoal, ou seja, é individual, tem a ver até com a vida de cada um? Totalmente. Totalmente. Imagina assim, né? Por exemplo, eu gosto de jogar tênis, né? Um exemplo. O tênis, ele vai usar mais um lado do meu corpo do que o outro. Logo, se eu tenho um desequilíbrio nessa utilização de lados, fatalmente eu vou gerar algum tipo de descompensação, de lesão. Mas é um esporte que me dá prazer, né? O tênis eu gosto. Eu, no caso, eu não jogo tênis, mas muitas pessoas gostam. E aí, nesse processo, quando você tem uma atividade física, ou seja ela qual for, pode ser uma atividade de trabalho, que ela exige um padrão de movimento que pode levar a alguma alteração, é importante você se olhar, ter um especialista também fazendo essa análise, para ele sugerir outras estratégias que você consiga fazer em paralelo para que você continue tendo o prazer de, por exemplo, fazer um tênis. Então, é sempre importante isso. Eu nunca digo que assim, uma determinada atividade é contraindicação absoluta para você fazer. Ela tem que sempre ser avaliada pontualmente. E dependendo do tipo de atividade que você faça, se aquilo te trouxer qualquer tipo de lesão ou de condição de lesão, é necessário, às vezes, fazer, por exemplo, uma musculação, um outro tipo de atividade que ele vá balancear e ajudar no equilíbrio para você continuar fazendo o que você gosta. Então, às vezes, um trabalho é a mesma coisa. Se aquela minha profissão especificamente me traz um tipo de lesão, eu preciso fazer algumas atividades, por isso um especialista precisa analisar muito bem isso e te indicar certamente para que você consiga continuar trabalhando, né, sem você perder aí o seu dia. Muito obrigada, viu? Prazer te nada. receber aqui, Davi. Quem quiser entrar em contato, o site www.maiscoluna.com.br. Tem os telefones passando para você. Um deles é o 0 operadora 11 3106 0522. Eu volto a falar que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para o mundo inteiro. E o X da questão é: procure um especialista, porque como o Davi falou, mexer com a coluna não é brincadeira, cuidado com os aventureiros, então pergunta se essa pessoa é quiropraxista mesmo e se com certeza a pessoa for, não vai ter nenhum constrangimento em te responder que é, né? Existe uma grande dica para você sempre procurar um quiropraxista formado. Na internet, consigo? Sim. Sempre procura pela Associação Brasileira de Quiropraxia, Perfeito. que é o www.quiropraxia.org.br. Aí para o Brasil inteiro? É para o Brasil inteiro. Lá a gente tem todos os quiropraxistas espalhados no Brasil, então você pode escolher a região que você gostaria de ser atendido e lá é um profissional formado academicamente, certificado pela associação e pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Quiropraxia. Perfeito. Deixei também os contatos para quem é de São Paulo do Davi, então você pode entrar em contato com ele se quiser. Davi, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Gente, eu vou para um break curiosíssima. Quero saber essa história da planta carnívora no tratamento estético com o doutor Vitor Vizacaro, que é farmacêutico e vai estar aqui daqui a pouquinho. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta, agora falando sobre plantas carnívoras no tratamento estético com o Dr. Vitor Vizacaro, que é farmacêutico e vai falar com a gente sobre o assunto. Tudo bem, Dr. Vitor? Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Tô curiosíssima, até brinquei ontem quando a gente falou do tema e hoje também, que eu queria uma muda dessa planta, mas eu queria começar entendendo de fato que história é essa. Isso é um estoque. Um estoque. Explica pra gente como é que é, até porque provavelmente a gente não usa direto a planta, né? Explica essa história pra nós. Vou te explicar, já que para você e pro pessoal de casa,
A planta carnívora, ela tem o nome de sandil, tá? O que vem a ser esse sandil, pessoal? O sandil nada mais é do que a planta carnívora, é o nome dela. Ela é uma planta asiática, hoje já é encontrada em todos os países tropicais. E o que é feita? É feito o extrato dessa planta. Então a planta, ela é composta, né, na superfície da planta, ela é composta como se fossem uns galinhos. E dentro, em cima desses galinhos, tem uma gotícula, né, que parece uma colinha, né? Então o que os cientistas fizeram, né? A gente tem, enquanto você fala, Vitor, algumas imagens, eles vão colocar para a gente poder visualizar. Pode falar. Isso. Então, o que acontece? Tá vendo essas gotículas que ficam na parte superior da planta? Então, essas gotículas, quando os insetos, os animais pousam na planta, elas devoram eles. E dependendo do tamanho da planta, Jaque, pode até ser engolido por camundongos, né? Eles podem devorar camundongos, até, né? mais grandes. Então, o que acontece? Os cientistas pensaram assim, se eles conseguem, né, devorar essa gordura, esses animais, por que não a gente? Gente, eu fico imaginando uma pessoa pensar isso, doutor. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um estudo, trabalharam, fizeram o extrato dessa planta e colocaram células de gorduras expostas e pingaram essas gotinhas do extrato da planta. E viram que em 2 semanas, né, a partir de 2 semanas, teve uma redução de 1,6 centímetros, né, de gordura. Então, esse teste foi feito em humanos também e tem assim, dependendo do metabolismo do cliente, do paciente, tem uma redução maior. Então, pode ser de 2 centímetros. Ela continua ativa depois que a gente... Continua. Então, é feito o extrato dessa planta e adicionado tanto em loção spray quanto loção mais cremosa, para a pessoa já fazer uma massagem durante a aplicação. Você falou quantos centímetros? Como é que é isso? De 1,6 a 2 centímetros a partir de 2 semanas. Então, uns 15 dias aí você... E sem fazer atividade física, academia, nada. Só de você aplicar. Eu amei isso! Então, essa planta que vocês viram aí, ela vai devorando, ela vai pegando essa gordura e transformando, no caso, no nosso organismo em energia, né, que a gente chama de ATP, que é a molécula de energia do nosso organismo. Então, eu trouxe para você aqui, Jaque, as 2 formas farmacêuticas que nós conseguimos encontrar, né? Pode ser tanto em spray, né? Então, aqui está o extrato da planta, tá? O extrato da planta, ela tá... Pode me dar aqui, que daí eu mostro para eles. Pode ser para você, Bruno? O extrato da planta aí, ela tá líquida, tá? A gente adiciona num spray anti-celulite. Então, fora você aplicar nos flancos, gorduras, coxas, bumbum, você pode aplicar também ao redor dos olhos para reduzir as bolsinhas de gordura, que ela é super segura. Esse mesmo dá pra... Esse mesmo. Tipo, fecha o olho e espirra? Isso, espirra aqui e dá uma batidinha como se fosse massageando. Agora. Sensacional. E ela é super segura. Tem contraindicação? E, infelizmente, você vai esperar o gás nascer. Vai ter que esperar ele nascer, né? Já entendi. Gestante não pode. Gestante não pode usar. E os demais também, não tem contraindicação. Eu gosto de falar uma coisa, eu brinco aqui, mas não há necessidade de você fazer alguns tratamentos na gestação, né? Exatamente, então, você tem que tomar super porquê, cuidado. Né? Não há necessidade de você fazer isso. Mas amamentando pode ou também é bom esperar? Não, amamentando você pode já. Pode? Já pode. Até porque é uma planta, né, gente? É uma Vamos planta lembrar carnívora, isso, né? Então, assim, pode trazer riscos ao feto, né? Então, a gente não recomenda. Não faz isso se estiver grávida. Agora, fora isso, não tem contraindicação. Fora isso, não tem contraindicação. Adolescentes podem usar? Podem. Geralmente, assim, de 14, 15 anos, que está com aquela gordura mais centrada, mais localizada, se for fazer um procedimento estético na clínica e for aplicar, pode fazer para potencializar mais o resultado ainda. E como que a gente vai aplicar, Jaque? 2 vezes ao dia, pode aplicar pela manhã, fazendo a massagem no local, na região, né? Tanto nos flancos, glúteo, coxa, bumbum. Barriga também dá certo? Barriga, com certeza. E sempre massagear. Tem gente que pergunta assim, eu posso colocar plástico filme? Até pode, mas não convém, tá? Porque não é uma região que vai esquentar. Não é uma região que você vai trabalhar ela lá para ficar avermelhada. Então ela vai agindo normalmente. Tinha um negócio antigamente, e olha eu falando antigamente, mas já tem 31 anos, né, gente? Que você comprava o gel, que é o gel de redutor, e punha o plástico. Quem nunca, gente? Na minha adolescência eu já fiz, mas fica aqui, ainda ia pra esteira. De fato, isso fazia algum efeito? Faz algum efeito? Então, ele faz porque ele prende a gordura, né? Na verdade, ele prende a gordura. Hoje, o redutor é bom porque tem um ativo dentro da formulação que chama nicotinato de metilo. Então, esse ativo, ele aumenta a vasodilatação
para fazer a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, ele é recomendável, o gel redutor, você colocar o plástico filme para ter uma responsabilidade maior, para ter um resultado mais rápido. Mas a planta carnívora não. E agora eu queria entender isso. Eu não preciso, não é para passar necessariamente para fazer uma academia. Esses centímetros que você falou que a gente pode diminuir é simplesmente existindo, vivendo, sem precisar malhar. Com certeza. Então, assim, foi feito realmente o estudo, né? Primeiro nos animais e depois nos humanos. Então, foi feito o estudo com as células de gordura, né? Porque essa planta, já que ela é rica em taninos, xantinas. O que são isso? São produtos benéficos para a planta e também que são benéficos para a gente, que vai fazer o quê? A lipólise, como eu disse, que é a quebra de gordura da célula, transformando em energia para o nosso corpo. Achei sensacional. Qual que é a outra maneira que ela tá aí? A outra maneira, essa embalagem aqui, ela já faz a massagem, tá? Então... Ah, já tem. Deixa eu mostrar aqui, que aqui na ponta já tem um massageador, né? Isso. Aí você pega, aplica ela na região e vai fazendo a massagem. Essa massagem é como? Em círculos? Em círculos, depende da região. Se for no bumbum, geralmente pode ser em círculos. Se for nos flancos, pode ser na diagonal, na horizontal mesmo. Não tem problema. Geralmente se mescla com mais produtos ou só ela é suficiente? Pode se mesclar com mais produtos. Por exemplo, é manipulado. Né? A gente encontra-se em todas as farmácias de manipulação. Ele é manipulado. Dá para você associar com um chá verde, né, com uma cafeína para você potencializar mais o resultado. Mas se você aderir só ele, pessoal, pode ter certeza que vocês vão ter o resultado desejado. E eu queria saber também um pouco sobre validade, porque a gente está falando de uma planta, de um produto natural. Isso. Então tem que estar atento à validade também, né? Com certeza. Não é um produto provavelmente que vai durar muitos anos, né? Não. Geralmente os produtos manipulados são de 4 a 6 meses, dependendo da farmácia de manipulação. Né? Geralmente são 4 meses mesmo que dura o produto, né? Que a gente garante a eficácia, a qualidade e segurança. Então, eu recomendo, quando vocês forem fazer, pessoal, não fazer uma quantidade muito grande, né? Não faz uma estoque, tonelada, né? Não faz estoque. Né? Não Vai faz comprando. 200 gramas, 300, faz 100, 120 gramas. Depois, conforme ao longo do tempo, vocês vão repetindo a formulação. Tá? Porque pode ocorrer o risco de oxidar, de não fazer efeito e acabar vencendo o produto. 2 vezes por dia? 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. À noite antes de dormir. Isso que eu ia perguntar. Toma o banho e passa, por exemplo? E passa, aplica e massageia o local. Tá. De manhã também pode tomar o banho? Pode. E passar. E muito, já tive clientes, pacientes, já que teve muita redução nas olheiras, né? Porque ela atua também, além de ela ser um hidratante, ela vai atuar um pouquinho na antimancha da olheira, porque ela automaticamente reduz a gordura e as manchas vão sumindo, porque está na célula de gordura, então ela sai Pode junto. aplicar no rosto inteiro? A gente tem gordura no rosto para ter uma reação bacana com ele? A região zigomática que nós falamos, que é a região da bochecha. Era sim. essa aí a minha pergunta. A minha pergunta era... Dá para diminuir a bochecha, era isso? Dá para você fazer a famosa bochectomia também, mas usar o produto. Então, dá para você potencializar esse efeito. Então, se vocês quiserem aplicar ao redor dos olhos, nas bochechas, que é a região zigomática, vocês podem fazer a aplicação também. Face, corpo, tanto facial quanto corporal. E sabe o que eu fico imaginando, doutor, e eu acho importante a gente falar? Imagina uma pessoa que quer, de fato, investir na sua saúde e se sentir melhor esteticamente. Então, vai mudar a alimentação, de repente vai começar a fazer uma caminhada, não vou nem falar academia, né? Vamos começar leve aqui. E vai utilizar o produto também, eu imagino que é certeza que vai ter um resultado excelente, Sim, né? Sim, com certeza. Então, a pessoa, né, o cliente, o paciente que for aderir a esse tratamento, já tem que ter um outro tipo de pensamento, uma outra cabeça. Por quê? Se você aplicar só o produto, né, e comer desesperadamente os fast foods da vida, carboidratos, então você pode ter a certeza que vai diminuir, mas vai voltar. Agora, se você tiver uma alimentação regrada, né, caminhar, não digo nem academia, vocês podem até fazer academia, né, Jaque, mas pelo menos uma caminhada para garantir, para poder aumentar esse seu metabolismo e reduzir a gordura, para auxiliar mais a planta a devorar essa gordura localizada. E principalmente a celulite, né? Por quê? A celulite, Jaque, ela é uma camada de gordura que fica dentro das nossas células. Como? São os adipócitos. Então, eu tenho uma célula, essa célula está cheia de adipócitos. Os adipócitos são as gorduras. Então, a planta carnívora vai fazendo o quê?
comendo essas gorduras e murchando a célula. Então, fica flácido? Não fica flácido. Não fica flácido. Não fica flácido porque é transformado em energia. Agora, se ela ficasse lá caidinha na nossa pele, aí a gente teria que usar um outro tipo de produto para firmeza e elasticidade da pele. Mas não é esse caso. Ela já vai sair do organismo em forma de energia, por causa do metabolismo. Doutor Vitor, é lógico que eu já estou pensando aqui nas pessoas que nos assistem de todos os lugares, que de repente tem o costume de fazer a drenagem linfática ou uma massagem. Elas podem levar esse produto e pedir para sua esteticista utilizar também? Pode, com certeza. Geralmente as esteticistas, elas têm muita parceria com as farmácias para quê? Para potencializar o procedimento estético delas. Então, se ela quiser estar aplicando, fazer uma drenagem linfática, lembrando, pessoal de casa, que drenagem linfática não é aquela massagem que todo mundo fala. A drenagem linfática é totalmente calma, São caminhos que nós fazemos no nosso organismo, nos nossos sistemas linfáticos, para poder ter um resultado mais rápido. Então, se for fazer alguma massagem modeladora, alguma coisa desse tipo, aí você pode aplicar um outro ativo para potencializar o Adipotrap, que é o nome comercial do Sandil, que é a planta carnívora. Então, para quem quiser... Chama Adipotrap. Nas farmácias de manipulação, pessoal, vocês encontram como Adipotrap. Tá? Esse é o nome comercial. E o derivado, que é o extrato dele, chama Sandil, que é a planta carnívora de origem asiática. Achei incrível, tem um monte de pergunta ainda. Primeiro eu quero saber, você falou que nas 2 primeiras semanas a gente já começa a sentir esse efeito. Ele é cumulativo, então a pessoa pode perder 2 centímetros, depois mais 4 e assim por diante? Pode, até ela obter o resultado que ela deseja. Aí ela para, e só mantém a alimentação, mas se ela quiser pode fazer uso contínuo também. Aí vai da índole do cliente, do paciente. Se ela quer. Se ela achar que ela já está boa, ela pode parar de usar, mas só manter a caminhada, a academia. Cuidado com essa boca, Boquinha fechada, nada de doce. Doutor, eu queria saber se arde, se a pessoa pode ter alguma reação e se fica vermelho. Vermelho não fica, mas assim, as peles, eu tenho um tipo de pele, você tem outro tipo de pele, todas as peles são diferentes. Então, o que nós fazemos para não dar alergia? Nós colocamos num spray anticelulite hipoalergênico. Então, a gente já deixa esse diferencial para não ocorrer do paciente ter alguma alergia, ter uma irritação, ter as famosas bolinhas vermelhas, coceiras. Então, eu já trabalho na farmácia de manipulação com o spray hipoalergênico, para não ter esse tipo de causa futuramente para o paciente, esse incômodo. O que eu acho interessante da gente falar, você falou isso do hipoalergênico, é você também procurar a indicação correta. Eu vou daqui a pouco deixar todos os contatos do Dr. Vitor, mas de novo, a gente está falando até para fora do Brasil aqui. Então, tenha certeza do que você vai colocar junto, porque mesmo quando a gente fala de produtos naturais, misturar muita coisa, agora há pouco a gente falou sobre aromaterapia e tem produtos que podem ser abortivos. Então, cuidado com o que você está usando, não é, doutor? Com certeza. E não adianta você colocar uma formulação gigantesca com 10, 12 ativos, por quê? Você aplicar no seu organismo, o que vai acontecer? Ele não vai penetrar, Penetrar é entrar na corrente sanguínea, ele não vai fazer isso, ele vai permear. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que nós utilizamos. Vai permear na nossa pele esse ativo, não deixando a região vermelha. Então, se você coloca uma formulação com 10, 12 ativos, o organismo fica confuso. Onde que eu ajo? Aqui, ali, Então, o correto seria até uns 4 ativos no mínimo você trabalhar. Perfeito. Isso, Assim, não ser mais que isso, por quê? Pode ocorrer do organismo ficar confuso. Então, a minha dica aí é até uns 4 ativos para garantir um resultado eficaz na manipulação. Doutor, eu tenho outra dúvida, que é um pouco sobre a preparação, me surgiu agora do que você falou, a preparação da pele para receber o produto da melhor maneira possível. Então, esfoliar ou não a pele, esfrega ou não esfrega com a buchinha, passa só sabonete, passa de repente no final do dia antes do banho. Explica para nós o que é melhor para o corpo receber esse produto. Primeiramente, já que o pessoal aí de casa, a gente tem que higienizar a pele antes de aplicar o produto. Então, nós devemos fazer o quê? Lavar com sabonete líquido ou espuma de limpeza a pele, esfoliar a região de 1 a 2 vezes por semana. Por quê? Senão nossa pele fica muito sensível, porque a gente está esfoliando, nós estamos fazendo o quê? A renovação celular. Fazendo a renovação celular, eu estou estimulando mais células no meu organismo, na minha pele. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer essa esfoliação de 1 a 2 vezes por semana.
tem gente já que faz todo dia esfoliação. Aí a pele, ela fica muito danificada. A pele fica fina e sensível. Então não pode, tá? De 1 a 2 vezes por semana. Depois de higienizar, a gente pode aplicar o produto. Se não for aplicar o produto, for só uma limpeza normal da pele, aí depois disso, depois da esfoliação, a gente aplica um tônico de limpeza para poder equilibrar o pH da pele. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a exposição solar. Daqui a pouco a primavera está aí, já verão. Aqui em São Paulo está muito calor. Vamos supor que eu tenha utilizado ele, eu vou perguntar de rosto e de corpo. Primeiro no rosto, utilizei para aquelas bolsinhas e tudo mais. Eu devo passar o protetor solar em seguida? Espera secar? Como é que é esse caminho? Pode, você não só pode como deve, nós devemos usar protetor solar. Aliás, independente do calor, né? Independente do calor, ainda mais no frio, rosto. Porque o protetor solar ele não vai só proteger a pele, ele vai hidratar. Então a gente sempre tem que estar atento a isso. Na formulação em spray, a gente vai primeiro aplicar o produto e depois passar o protetor solar. E uma dica para quem for fazer em loção cremosa de massagem, nós já podemos adicionar o protetor solar dentro da formulação. Então você aplica uma vez só. Tá resolvido. Então tá resolvido. Então eu falo dessas duas formas, Jaque, porque tem pacientes, tem clientes que preferem o spray e que não tem essa aderência à loção cremosa, de ficar lá, isso tem a espalhabilidade mais rápida na pele. Então por isso que eu tenho essas duas formas. Mas se for na loção, já pode aplicar o protetor solar junto. Espera secar um pouquinho e já aplica. Espera secar um pouquinho e já aplica. Amei. E para quem agora falando do corpo, de repente a pessoa, que essa é aquela fase que a gente começa a olhar tudo que a gente comeu o ano inteiro e fala, o verão está se aproximando, preciso me cuidar. Socorro, né? Socorro. Pode usar e tomar sol depois? Pode. Ele não vai te causar nenhum risco, a pele ficar vermelha, nada, mas se for a loção em spray, aplica e depois aplica o protetor solar. E dá uma corrida, aproveita que você já está na praia lá, dá uma corridinha, uma caminhada para ajudar a queimar essa gordurinha aí que tá. Intensifica, né? Intensifica. Aliás, para quem malha, pode passar e malhar? Pode, não só pode como deve, tá? Porque se você aplicar antes da academia, você vai para a academia, seu metabolismo vai estar acelerado. Então, a redução pode ser, tá? Pode acontecer de ser menos que uma semana e meia você já começar a ver o resultado. Homens e mulheres podem usar com certeza, né? E Jaque, eu vou te falar uma coisa, não só as mulheres estão aderindo, mas quase já 80% do público masculino está aderindo. Você sabe que a gente fez essa matéria agora há pouco aqui na Beauty Fair com a nossa repórter, com a Jéssica Marques, e eu acho interessante ver como de fato os homens têm se cuidado e podem se cuidar agora. E eu queria até te perguntar, a loção, de repente, ou o creme que a mulher comprou, se o marido quer usar, eles podem dividir, não tem problema nenhum, né? Podem dividir. Agora, se a mulher quiser uma essência, eu quero quero perfumado. Quero perfumado, uma essência doce, e o marido, né, o esposo não gostar, aí faz separado, né? Põe uma essência masculina dele. A mulher tem mais facilidade de gostar do creme, né? Exatamente, a gente gosta, não tem problema, aquela sensação gostosinha. À noite, acabou o homem de sair gosta do banho. de tudo seco, né? Geralmente gosta o homem vai querer seco. O spray que depois assim. seca. Homem não gosta de gruda-gruda, não né? Adianta. Tem que ser assim, ó. Secou. Sensacional. Muito obrigada, viu? Obrigado, Foi um prazer te receber aqui. Amei. Amei os esclarecimentos, amei saber sobre isso. Vou deixar os contatos. Tem o Face, que é Derma Beauty Pharma. Isso, que é a farmácia de manipulação. O Insta também, arroba Derma Beauty Pharma. E o telefone, para quem quiser entrar em contato, que é o seu WhatsApp, 0 operadora 11 9 7338 357. Doutor Vitor, já te convido para voltar para outros bate-papos. Foi um prazer, viu? Temos muitas novidades já. Eu tô amando. Já amei essa. Muito obrigada, Obrigado, viu? Fica com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. Não se esquece que às 8 da noite a gente tem um encontro marcado aqui na HIT com o missionário R.R. Soares no Fala Amigo Noturno. Dá uma olhadinha. Um bate-papo descontraído sobre a palavra de Deus. O missionário R.R. Soares como você nunca viu. Interaja com o missionário em tempo real. Envie seu testemunho e faça seu pedido de oração. Participações musicais que vão alegrar o seu coração. Fala Amigo Noturno. Muito bom, né? Então a gente se encontra às 8 da noite assistindo também esse programa. A gente se encontra com o missionário R.R. Soares. Amanhã no nosso programa a gente fala sobre a evolução dos bolos. Pensei nessa pauta também porque eu estava pensando,
Quando eu tinha 4, 5 anos, como é que eram os bolos? E agora, amor, os bolos do Davi, do chá de bebê. Gente, é um negócio, entendeu? E essa evolução, como é que é? A gente vai entender essa história amanhã. A gente vai entender também falar um pouquinho sobre os preços e tudo mais. E a gente vai bater papo também sobre um assunto que precisa mesmo entrar em alerta, em discussão na sociedade. A gente vai falar sobre abuso sexual nos transportes. Então eu espero você amanhã com a sua opinião, participando do nosso programa, que tem muita informação e entretenimento para você. Um beijo grande, fica com Deus, uma excelente tarde. Tchau!